Licitação dispensável. Contratações de pequenos valores. Nesta aula, vamos fazer a abordagem do artigo 75, incisos 1 e 2 e parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 7º da Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Este artigo, ele dispõe sobre a contratação de obras e serviços de engenharia ou manutenção de veículos automotores ou compras e outros serviços dentro de um determinado limite previsto pelo legislador. Para uma melhor compreensão desse tema, vamos fazer menção a julgados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, aos comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos fazer citação a um artigo de autoria do professor Alexandre Sarquis, auditor e substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vamos, a partir de agora, apresentar os slides e os nossos comentários para uma melhor compreensão do tema. E o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é que a dispensa de licitação não é uma regra, ela é uma exceção. E o Tribunal de Contas, na análise das contas anuais, das prefeituras, das câmaras, tem feito apontamentos pelo excesso de contratações com dispensa de licitação, especialmente pequenos valores, o que pode representar o fracionamento da despesa, um dos assuntos que vamos abordar nesta aula. Vamos ao nosso primeiro slide. Dispensa de licitação é exceção. E aqui nós temos dois julgados de 2025 do Tribunal de Contas do Estado. O primeiro deles, excesso de aquisições por meio de licitação, 43,7% das despesas. Um outro julgado, quase metade dos gastos para a contratação de bens e serviços da Prefeitura, 46,45%, foi realizado sem o regular procedimento licitatório, evidenciando o fracionamento da despesa e contrariando o princípio do planejamento, contido no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. Desse modo, a licitação dispensável, ela é uma exceção. A regra é fazer a licitação. E o administrador público deve ter uma cautela muito grande, muito apurada ao fazer excessivas contratações por dispensa de licitação. Patamares acima de 40% certamente serão apontados no relatório do Tribunal de Contas sobre as contas anuais. Prosseguindo, vamos à leitura do artigo 75. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para a contratação
que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Inciso 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras. Segundo o que estabelece os comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 182 da Lei nº 14.133 de 2021, os valores fixados de dispensa serão atualizados pelo IPCA-E. O artigo 182 da Lei de Licitações assim prevê: o Poder Executivo Federal atualizará a cada dia 1º de janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, ou por índice que venha a substituí-lo, os valores fixados por esta lei, os quais serão divulgados no PNCP, Plano Nacional de Contratações Públicas. Prosseguindo. O decreto número 12.807, de 29 de dezembro de 2025, atualizou esses valores. O artigo 75, inciso 1, para obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, o valor atual é de R$ 130.984,20. E, pelo artigo 75, inciso 2, para outros serviços e compras, R$ 65.492,11. Segundo os comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Tribunal de Contas do Estado, uma inovação da lei foi a previsão específica de dispêndio com a manutenção de veículos. E isso nós destacamos aqui no artigo 75, inciso 1, que menciona que para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, e são valores que o legislador menciona como valores inferiores, não podem ser valores iguais. Tem que ser um valor inferior a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Esses veículos automotores devem ser compreendidos como todos os veículos que são autônomos, que possuem um motor. Desse modo, nós temos os automóveis, as motocicletas, os caminhões, os ônibus, mas estão excluídos as bicicletas. Algumas guardas municipais, elas têm bicicletas. Essas bicicletas, numa eventual manutenção, não poderão ter os mesmos benefícios da regra do artigo 75, inciso 1. Numa eventual dispensa de licitação, as bicicletas deverão se adequar ao artigo 75, inciso 2. Prosseguindo aos nossos estudos, vamos ao próximo slide. Estabelece o parágrafo 1º do artigo 75.
para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, deverão ser observados: inciso 1, o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Inciso 2, o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Estamos diante da anualidade do orçamento. A anualidade do orçamento significa que o orçamento público deve respeitar o princípio da anualidade, considerando para efeitos jurídicos o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Desse modo, os limites impostos pelo artigo 75, inciso 1 e inciso 2, são somados dentro do exercício financeiro. A soma de R$ 100.000 ou R$ 50.000, respeitando as atualizações feitas pelos decretos federais, essa soma, ela é realizada dentro do exercício financeiro. O somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Isso se refere ao fracionamento da despesa, que é um dos assuntos mais recorrentes na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O fracionamento da despesa é a divisão artificial e indevida de uma contratação ou despesa pública com a finalidade de afastar a obrigatoriedade de licitação ou de utilizar modalidade menos rigorosa em afronta aos princípios que regem a administração pública. Nós podemos mencionar diversos exemplos de fracionamento da despesa. Contratação separada de palco, som e iluminação, já que essas contratações podem ser feitas em um pacote só, já que existem empresas que atendem aos 3 objetos. Da mesma forma, não pode a administração fazer diversas contratações de palco, diversas contratações de sonorização, diversas contratações de iluminação, apenas sob o argumento que são inferiores a R$ 50.000. Todos os valores gastos no exercício financeiro deverão ser somados e não poderão superar R$ 50.000, respeitada a atualização monetária. Dispensas sucessivas de material de expediente padronizado, papel, caneta, toner, cartucho. A administração pública pode contratar isso com a dispensa de licitação, mas o somatório de todos esses bens, esses itens, que vejam só, não são idênticos, não são iguais, eles são da mesma natureza. E como estabelece o parágrafo 1º, inciso 2, os itens que são da mesma natureza devem ser entendidos como iguais e serão utilizados no somatório.
contratações autônomas de limpeza predial da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, mas poderiam ser outras secretarias. Se a administração pretende fazer a limpeza predial, muitas vezes arguindo que esse serviço ele pode ser executado com dispensa de licitação, faz duas dispensas de licitação, todas elas dentro do limite de 100 mil ou 50 mil reais. É lógico que esses limites devem ser respeitados, mas deve ocorrer o somatório no exercício financeiro. Contratações separadas de manutenção predial recorrente, troca de lâmpadas, reparo de tomadas, pequenos consertos elétricos. Contratações mensais de transporte escolar com rotas idênticas e veículos semelhantes. Não são itens diferentes, não são itens diversos, eles são da mesma natureza e por isso eles devem ser somados no exercício financeiro para verificar se não supera o limite de 100 ou 50 mil devidamente atualizados. A aquisição fracionada de combustíveis é um outro exemplo. Contratos separados de locação de equipamentos, impressoras, scanners, copiadoras. Contratações repetidas de vigilância para o mesmo prédio e em períodos sucessivos. Ou ainda, a contratação separada de licença de software, suporte técnico e atualização, que podem ser contratados em um único objeto e não separadamente, porque dessa forma pode ocorrer o fracionamento irregular da despesa. Prosseguindo, nos comentários do professor Alexandre Sarkis, no artigo Evolução das contratações de manutenção de veículos automotores. A forma com que se somam as diversas contratações diretas na aferição do limite se dá em atenção a tríplice critério. Deve ser computado em cada exercício financeiro, ocupando os créditos de um mesmo orçamento. Deve ser computado para cada unidade gestora, tal como seja a ordenança de despesas na organização local, desde que isso seja razoável. Se estamos falando da Secretaria de Estado, então nós temos cada unidade gestora e o orçamento será de cada unidade. Se nós estamos falando de uma prefeitura de grande porte, o orçamento será de cada unidade gestora. Mas se estamos falando de Câmara Municipal ou de prefeituras pequenas, esse orçamento ele é unificado e deve reunir todos os contratos possíveis de fornecimento em meio ao mesmo ramo de atividade, ou seja, a mesma natureza, ainda que não efetivamente o mesmo objeto. Prosseguindo, temos esse julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Valendo-se do procedimento de dispensa previsto no artigo 75, inciso 2, que trata de ajustes que envolvam montantes inferiores, aqui tem o valor que foi atribuído no exercício já passado, para o exercício de 2025, o município pretende contratar, pelo período de 2 meses, serviços terceirizados de condutor de ambulância com a disponibilização de mão de obra exclusiva e contínua. Ocorre que, para alcançar aqueles valores, desconsiderou o somatório,
a ser despendido no exercício financeiro, com o objetivo de com objeto de mesma natureza, nos termos preconizados pelo parágrafo 1º do mesmo artigo, incorrendo em indevido fracionamento da despesa e fuga à modalidade licitatória cabível. Então, é a regra do inciso 2 do artigo 75. Se é despesa da mesma natureza, elas devem ser somadas dentro do exercício financeiro. O artigo 75, incisos 1 e 2, admite exceção à regra da anualidade do orçamento e fracionamento da despesa. Prevê o artigo 75, parágrafo 7º da Lei de Licitações, que não se aplica a regra que impõe que os limites de valores respeitem a anualidade do orçamento e o fracionamento da despesa para as contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças. Vejam bem, o decreto número 12.807, de 29 de dezembro de 2025, atualizou esse valor para R$ 10.478,74. Vejamos os comentários do professor Alexandre Sarquis a respeito. A aquisição de peças genuínas, por exemplo, e desde que isso seja requisito indispensável para a vigência da garantia técnica, constitui caso de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, 4-A. Esse permissivo, contudo, cuida de contratação direta cercada de especificidades objetivas, subjetivas, circunstanciais, existência de garantia que faça tal exigência, e temporais, tão somente durante o período de tal cobertura. Por isso mesmo, é procedimento residual no grande panorama das manutenções de veículos. Aqui a regra não é do 75.4, e sim do 75, inciso 1 e 2, mas uma das alternativas para aquisição de peças é a aplicação do 75, 4A, quando isso for uma condição para a garantia e durante a garantia, que é um tema que iremos abordar em uma aula específica. Prosseguindo, ainda de acordo com o professor Alexandre Sarquis, onde ele esclarece a respeito do dispositivo ora sendo comentado sobre a manutenção dos veículos automotores. É justamente na dispensa por valor que a reforma da lei se faz mais pronunciada, que é a grande novidade da lei, né? Pois inaugurado novo limite abaixo do qual nem mesmo é necessário proceder à mencionada totalização. Vale dizer, o limite se aplica a cada contratação individualmente, tomada em mecanismo que pode ser empregado reiteradas vezes. Refiro-me ao artigo 75, parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º deste artigo
as contratações de até R$ 8.000, que tem já o valor atualizado, de serviços de manutenção de veículos automotores. É necessário fazermos uma observação, comparando o artigo 75, inciso 1, com o artigo 75, parágrafo 7º. Segundo o artigo 75, inciso 1, para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, serviços de manutenção de veículos automotores. O artigo 75, 1, dispensa a licitação apenas os serviços de manutenção de veículos automotores. Já o artigo 75, parágrafo 7º, fala nesse limite individual de R$ 8.000. Serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do poder público, incluindo o fornecimento de peças. Então aí nós temos uma distinção. Enquanto o 75.1 fala apenas em serviços de manutenção de veículos automotores que podem ou não ser de propriedade do poder público e que precisam respeitar o limite anual de R$ 100.000, considerando o somatório de todas as despesas, o 75, parágrafo 7º, fala em um limite individual, porém limitado aos veículos automotores de propriedade, não inclui os alugados, e acaba incluindo aqui o fornecimento de peças. Vamos ao próximo slide para melhor compreensão. Os serviços de manutenção de veículos automotores para contratações acima de R$ 8.000, valor atualizado de R$ 10.478,74, o limite anual precisa ser inferior a R$ 100.000, ou seja, R$ 130.984,20. O fornecimento de peças para compras de peças acima de R$ 8.000, R$ 10.478,74, o limite anual tem que ser inferior a R$ 50.000, R$ 65.492,11. Então, quando a compra é superior a 8.000, eu preciso aplicar a regra do artigo 75, inciso 2. Se a compra fosse até 8.000, aí eu aplicaria a regra do artigo 75, parágrafo 7º. E, portanto, não haveria o somatório. Prosseguindo, os serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade ou o fornecimento de peças, se o limite individual é de até R$ 8.000, R$ 10.478,74, neste caso aqui, eu terei apenas o limite individual. Eu não terei o somatório. Concluindo, para serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade e ou fornecimento de peças, o limite é individual de R$ 8.000, respeitadas as atualizações. Não há somatório no exercício financeiro de itens da mesma natureza.
podem ser diversos itens de até R$ 8.000, diversas compras de peças de até R$ 8.000, podem superar 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Quando é veículo automotor de propriedade, serviço de manutenção ou peças a eles destinadas, não haverá o somatório. É a regra do artigo 75, parágrafo 7º. De propriedade do órgão ou entidade contratante. Então aqui nós temos algo bem relevante. O legislador, no artigo 75, parágrafo 7º, se vocês observaram, ele fala em propriedade. Desse modo, esse limite de R$ 8.000, já atualizado por decreto federal, ele é aplicável apenas aos veículos de propriedade do poder público. Se são veículos automotores alugados pelo poder público, a regra do parágrafo 7º não se aplica. Mas a regra do artigo 75, inciso 1, para os veículos automotores, ou seja, a dispensa de licitação, no limite previsto no artigo 75, inciso 1, continua aplicável. O 75, inciso 1, ele não faz referência que o veículo automotor seja de propriedade do poder público ou alugado. Desse modo, o limite legal para a dispensa de licitação do inciso 1 do artigo 75 se aplica para veículos automotores de propriedade ou alugados. Mas a regra do artigo 75, parágrafo 7º, ou seja, R$ 8.000, com a atualização do valor por decreto federal, somente se aplica para os veículos de propriedade do poder público. Esse limite de R$ 8.000 não vai observar a regra do somatório, a regra da anualidade do orçamento. Desse modo, para a manutenção dos veículos, a administração pública poderá fazer diversas contratações nesse valor de até R$ 8.000, devidamente atualizado. Isso não implicará numa violação ao artigo 75, pois a regra não se aplica. Prosseguindo ao slide, continuando com a leitura, vejamos a continuação. Portanto, e a fim de deixar bem claro, não basta averiguar se a prefeitura ou câmara despendeu mais de 100 mil em contratações diretas de manutenções de veículos para concluir que houve fracionamento. O valor pode ser até mesmo muito maior. Faz-se necessário olhar as contratações individuais, cada qual, se dois contratos similares de manutenção em um mesmo ano e uma mesma unidade gestora somados excederem o limite de R$ 100.000, neste caso, sim, fracionou-se, porque cada um tinha 50 mil. Mas, se são 100 os contratos similares, cada qual de R$ 3.000, ou seja, menos de 8.000, com valor devidamente atualizado, lógico, irrelevante se entabulados de
maneira sucessiva, a termo de contrato, não se faz necessário a teor do artigo 95.2, assunto que falaremos logo mais. Validamente teremos contabilizado 300 mil em dispensas com veículos sem que se fale em qualquer violação legal. Mas o limite original do artigo 75.1 não se terá consumido em nada, pelo que continua disponível para as manutenções de valor mais relevante a serem contratadas diretamente. Prosseguindo, nós ainda temos comentários do professor Alexandre Sarkis. Talvez seja de considerar, entretanto, sobre o fracionamento de fracionamento. Vale dizer, cabe perguntar se duas manutenções poderiam ter sido realizadas concomitantemente, e só não o foram socorrendo o exclusivo fim de refugir ao controle do artigo 75.1, abusando da exceção que consta do seu parágrafo 7º. Para evitar tal vício, que chamo de fracionamento do fracionamento, um critério razoável parece ser o de se reunir os mesmos contratos em um mesmo veículo, para uma mesma baixa. Assim, todos os gastos para recomissionar o equipamento de um mesmo enseja parecerem merecer agregação, para então serem cotejados com limite de aplicabilidade do artigo 75, parágrafo 7º. Dentro do planejamento municipal, que esse comentário do professor Alexandre Sarkis objetiva, dentro do planejamento municipal, não caberia à administração fazer um contrato que faz uma manutenção nas rodas do veículo e um outro contrato que faz manutenção nos freios do veículo. Um contrato de alinhamento por R$ 7.000, um contrato de balanceamento por mais R$ 7.000, um contrato de freios por mais R$ 7.000. Então, o que se evidencia com isso é que a administração pública ela está querendo aplicar inadequadamente a regra do parágrafo 7º. Então, ela está fazendo uma série de contratações abaixo do valor de 8.000, devidamente atualizado, com o único propósito de se valer da regra do parágrafo 7º. Isso que o professor Alexandre Sarkis denomina de fracionamento do fracionamento. É uma tese e que certamente, em algum momento, será observada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Prosseguindo, os consórcios ou agências executivas. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 75 serão duplicados, serão em dobro para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas. Divulgação prévia. O artigo 75, parágrafo 3º. Temos aqui um dos temas mais importantes dentro da licitação dispensável, que é uma novidade introduzida pela Lei 14.133 de 2021. As contratações de pequeno valor previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 75 serão preferencialmente precedidas por divulgação em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, de aviso com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração
em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Artigo 75, parágrafo 3º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial. Vejam bem, sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo, não é máximo, é mínimo, de 3 dias úteis. Esses dias são úteis. Não se incluem, portanto, sábado, domingo, feriados. Com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Devemos observar algumas regrinhas básicas. O âmbito de incidência do parágrafo 3º. Ele se aplica exclusivamente ao artigo 75, inciso 1 e 2, porque o parágrafo 3º fez essa referência. Então, essa divulgação prévia, ela somente se aplica no inciso 1 e 2, nas contratações de pequenos valores. Não será aplicada para as demais hipóteses previstas no artigo 75, nos incisos 3, 4, 5 e aí por diante. Prosseguindo, preferencialmente, o alcance jurídico da expressão. Esse preferencialmente, de forma bem clara e objetiva para os alunos, devemos arguir o seguinte: deve ser considerado como obrigatoriamente. A administração pública, ela precisa fazer essa divulgação prévia, precisa publicar esse aviso prévio da contratação de pequeno valor. Caso a administração pública não faça isso, ela deve motivar, ela deve apresentar uma justificativa robusta, sob pena de violação aos princípios da publicidade, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa. A administração pública pode, excepcionalmente, num caso de urgência, uma situação imediata, tal como, por exemplo, a compra emergencial de um medicamento que não supera o valor do inciso 2 do artigo 75, para atender a uma ordem judicial, para não aplicar o inciso 8, que é uma contratação emergencial, a administração pode aplicar o inciso 2 do artigo 75. E aí, nesse caso, não realizar a divulgação prévia, especialmente quando a ordem judicial dá um prazo de 24 horas, 48 horas. Ainda nessa abordagem, a natureza jurídica da exigência. O parágrafo 3º não institui um procedimento licitatório, tampouco converte a dispensa em competição formal. Ele cria um mecanismo de ampliação da competitividade mínima, compatível com a contratação direta, por meio de publicidade prévia e possibilidade de apresentação de propostas adicionais. A norma possui natureza instrumental, melhoria da escolha da proposta, e preventiva, redução de riscos de sobrepreço e direcionamento. Qual é o conteúdo normativo essencial dessa divulgação prévia? Em primeiro lugar, antes de formalizar a contratação direta,
deverá elaborar um aviso de manifestação de interesse, especificando de maneira clara e objetiva o objeto pretendido. Esse aviso deverá conter informações essenciais, como a descrição detalhada do serviço ou bem a ser contratado, condições básicas de execução ou fornecimento, prazos, critérios de habilitação e demais requisitos pertinentes. Esse aviso prévio, essa divulgação prévia em seguida, deverá ser publicado no sítio eletrônico oficial da administração pública, porque assim prevê o parágrafo 3º, seja do órgão ou da entidade responsável pela contratação. A publicação deve respeitar o prazo mínimo de 3 dias úteis. Pode até ser um prazo maior, mas o prazo mínimo, pelo menos 3 dias, e são dias úteis, como já mencionamos, porque isso está no parágrafo 3º, contados a partir da data de disponibilização do aviso na internet. Esse período, ele visa garantir que possíveis interessados tenham tempo suficiente para tomar conhecimento da demanda e apresentar suas propostas. Durante o prazo de divulgação, a administração deverá receber e registrar todas as propostas encaminhadas pelos interessados. Findo o prazo mínimo de 3 dias, procederá à análise comparativa das propostas recebidas, observando critérios de vantajosidade, qualidade, prazo de entrega ou execução e demais condições fixadas previamente. Por fim, a proposta que representar a melhor relação entre custo e benefício para o interesse público deverá ser selecionada com a motivação da escolha e o registro documental da decisão. Segundo o artigo 75, parágrafo 4º, as contratações de pequeno valor, ou seja, aquelas do inciso 1 e 2, serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas. Nós temos aqui um julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quanto ao mérito, não cabe razão ao representante ao alegar exigência indevida do envio das propostas comerciais e documentos de habilitação via e-mail, em afronta ao parágrafo 3º do artigo 75, de modo que houve ampla participação de interessados no procedimento, conforme demonstrado pela municipalidade, pois 10 empresas apresentaram propostas atestando a publicidade e a competitividade da dispensa. Então, neste julgado, o que nós vemos? O poder público, ele não está diante de uma licitação que exige um rigor no formalismo. Ele está apenas diante de uma divulgação prévia, de um aviso prévio, onde convoca eventuais interessados a apresentarem propostas para aquela contratação, para aquele objeto de pequeno valor. Então, mesmo que essas propostas tenham sido recebidas por e-mail, elas sim são válidas. Nós temos aqui comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os incisos 1, 2 e 4,
o 4 é tema específico de uma aula, tratam de dispensa de licitação em função do valor. Ao utilizar essas hipóteses, o administrador público pode incorrer em fracionamento ilícito da despesa. Então, aqui é um julgado sobre o fracionamento da despesa. O parágrafo 1º do artigo 75 dispõe que para a aferição dos valores limites deverão ser observados os somatórios dos montantes dispendidos no exercício pela mesma unidade gestora e da despesa realizada com objetivos da mesma natureza. Essas contratações poderão ser precedidas de divulgação, poderão não, né? Deverão, como nós dissemos, deverão obrigatoriamente ser precedidas de divulgação em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, contendo a especificação do objeto e a intenção da administração em obter propostas, selecionando a mais vantajosa. Prosseguindo, o contrato. O artigo 95 da Lei de Licitações prevê: o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho, de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. O inciso 1 faz menção a isso: dispensa de licitação em razão do valor. Desse modo, nós podemos aqui concluir a aula sobre o artigo 75, incisos 1 e 2 da Lei 14.133 de 2021. Eventuais dúvidas podem ser enviadas ao nosso e-mail estudantes@unidip.com.br.